Fala, segundo ano, seus maravilhosos, como vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês. Pasme, mas é verdade. Porque, gente, tá tudo tão louco na vida que eu tô com saudade de vocês. E vocês deram terror e pânico no primeiro ano, mas vocês chegaram tão fofos no segundo, sabia? E aí, ó, o coração fica, entendeu? Com saudade. Tá sendo difícil em casa. Tô com vontade de colocar um salto alto, de sair, entendeu? Eu fiz até uma maquiagem hoje, coloquei brincos. Olha, vocês conseguem ver? Só pra gravar uma aula pra vocês. Mas enfim, estamos adaptados, bem tranquilos. Vocês estão tranquilos? Eu espero que sim, que vocês estejam tranquilos, cuidando do corpo, da mente, cuidando de vocês, cuidando de tudo que é possível cuidar e estudando com qualidade, que é o ponto importante. Segundo ano, se liga que vai ser pancada essa aula de hoje. A gente vai trabalhar com aquele assunto que eu amo, que fala do coração, história da música ocidental. Presta atenção, faz a anotação no caderno e vamos lá. Nos nossos encontros passados, né, a gente teve uma revisão de notação musical, a gente falou sobre arranjo e analisamos duas obras que trabalham com essa ideia de arranjo. A Gina Lubrista, que de fato, né, é um arranjo de uma música, uma versão de uma música, e trabalhamos com a música do Tom Zé, que assim, né, é uma música original, mas ela trabalha com muita fragmentação, né, com releituras de gêneros, ela vai misturando tudo ali ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vai agora sempre trabalhando um pouquinho de contexto e teoria com obra. O bom do segundo ano é que a gente começa bem mais cedo a trabalhar com obra, né? Essa parte é legal. E aí a gente vai agora entrar nessa parte de história da música ocidental, para dar conta, então, de trabalhar com algumas obras. Vamos relembrar rapidinho? Eu sei que vocês lembram disso, mas não, pra gente não perder aquele costume de relembrar, a gente fala de música desde sempre. Desde que eu tenho notícia que existe homem, a gente tem a presença da música. Sempre do jeito que foi hoje? Não, a música muda com o tempo. O homem pré-histórico tinha música? Certeza que tinha. Qual é o tipo de noção que eu tenho daquela música? Estudos arqueológicos e achados antropológicos. É o contrário, gente. Fiquei empolgada. Achados arqueológicos e estudos antropológicos permitem a gente fazer algumas inferências e entender mais ou menos como funcionava a música na pré-história. Provavelmente atrelada a uma tentativa de comunicação e a rituais. E assim ele vai evoluindo, é tudo uma experimentação. Ele começa então a criar os primeiros objetos para fazer música. A gente tem achados que mostram isso. Dá uma olhada nesse aqui. Viram? Legal. E aí, né, esse homem então, ele muda, obviamente. Ele agora consegue dominar a agricultura, ele inventa a escrita, ele tem animal doméstico agora, ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. Eu tenho então uma mudança de período. Sempre que eu tenho uma mudança que é muito significativa, que é muito importante, a gente fala que nós temos uma mudança de período. O homem tem outra visão de mundo, se comporta de uma outra maneira. Entramos na antiguidade. Lembram disso? Na antiguidade, agora, esse homem sedentário, fixo, em um lugar só, dominando a agricultura, ele tem tempo. Ele tem tempo para pensar, ele tem tempo para refletir, ele tem tempo para criar. É nesse momento que grandes áreas vão florescer bastante, como, por exemplo, as artes de maneira geral, a filosofia, né? E a música, ela também vai florescer, principalmente porque agora ela vai ser vista como tendo um papel proeminente na sociedade. Ela agora, de fato, está ligada ao entretenimento e ao lazer. E nesse momento, então, a gente vai ter pensadores, né, refletindo sobre música. Pitágoras, lá, totalmente ligado à área de matemática, ele vai pensar bastante música nesse momento. Lembram daquele vídeo que nós vimos no ano passado, do Pato Donald? Música, Pato Donald no mundo da matemática. A gente tem um vídeo lá, né, música e matemática. Vou deixar o link dele aqui, na descrição do vídeo. E aí, quem não lembra, pode assistir de novo, tá bom? Aí o Pitágoras vai lá, estica uma corda, descobre que tem um som, parte no meio, e aí, a partir de frações, ele vai percebendo uma relação entre as notas e criando instrumentos musicais agora. E aí, ele vai criar as 8 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a repetição do Dó, né? Que é a metade da primeira corda. Ele não vai dar esses nomes no primeiro momento, a gente que chama eles assim hoje.
mas essas notas são a base das nossas composições até hoje. Foram feitas lá na antiguidade. Passamos então pelo período da antiguidade, a música totalmente ligada a essa questão do lazer e também ligada a atividades como guerra, né? Lembra lá, os guerreiros, eles ouviam um determinado tipo de música, a música tinha um papel importante no cosmos, ela tinha uma função social, emocional, e essa música, obviamente, ela vai deixar a história pra gente. Temos uma mudança de período, a queda do Império Romano marca o início da Idade Média. Tem uma outra visão de mundo, um mundo agora marcado pelo teocentrismo, né? Eu tenho Deus no centro de tudo, um mundo marcado pela fé. E nesse mundo agora, as pessoas elas vão separar a música em praticamente dois tipos. A música sacra e a música profana. Vocês já lembram disso porque isso daí também vem lá do primeiro ano. Música sacra, aquela atrelada à igreja, o termo sacro, de sagrado. Aquilo, né, que é abençoado por Deus, aquilo que é aceito por Deus. Santo Agostinho vai escrever um tratado de vários livros, né, são 6 livros na verdade, mas é um tratado muito grande, onde ele vai definir o que é e o que não é permitido, o que é e o que não é sacro, né, para a igreja. E aí vai sair o instrumento da igreja, só os homens do clero vão cantar, eles vão cantar em latim, sempre inspirado na Bíblia. É na igreja, então, que a gente vai ter o desenvolvimento do primeiro sistema de notação musical e a gente vai conseguir executar com fidelidade, pela primeira vez, as músicas, né, mais antigas, que vão ser os cantos gregorianos. Vão receber esse nome em homenagem ao Papa Gregório, que é quem vai institucionalizar na igreja, quem vai falar pra gente assim, olha, agora toda a Europa, né, católica vai seguir esse padrão de missa. Esse padrão de canto, esse padrão de liturgia. Para a gente relembrar rapidinho, obviamente que sempre vale a pena escutar um pedacinho de canto gregoriano. Ouçam. Relembraram? Gente, dá uma certa paz, uma tranquilidade, não dá? Alguns acham meio fúnebre a música, mas ela é gostosa de ouvir sim. Agora vamos para música feita, né? Música profana, feita pelos goliardos, pelos trovadores. Um pedacinho da música profana da época. Ouça! Pensa a me nei è così, di no chanzo faire, che lei che sabe di che suffisa amare. Fora da igreja, fazendo música profana, os primeiros registros que a gente vai ter de música, eles vão ser feitos só a partir do século XI pelos goliardos. Lembram dessa palavra, né, desse termo? Os goliardos são considerados aqueles clérigos errantes, eles abandonam a igreja, eles são pobres e eles ficam mandando de um lugar para o outro, fazendo música, fazendo poesia. Eles adquiriram algum tipo de conhecimento dentro da sua formação religiosa. E aí eles vão fazer músicas utilizando instrumentos musicais, aqueles utilizados pelos trovadores, né? Mas que não tinha ficado no registro musical pra gente. Os goliardos vão deixar esse registro. E vão tratar de temas satíricos, eróticos, anticlericais, inclusive, né? Temas como esse. A Idade Média, então, termina seus quase 1000 anos, é um período muito longo, a gente está passando rapidão porque é só revisão, e a gente entra num período chamado, então, de Renascimento, dentro da Idade Moderna. O Renascimento, ele agora, né, de certa forma, ele se coloca oposto à Idade Média, porque se a Idade Média é marcada pela fé, o Renascimento é marcado pela razão. O homem agora, ele busca mais cientificidade para suas afirmações. Ele não aceita os fatos como são, ele questiona, ele refuta. E aí a gente tem um avanço imenso da ciência, da astrologia. Astrologia é ótimo, né, gente? Imagina, não é isso que eu queria falar. Um avanço imenso da astronomia, e o que vai impulsionar, inclusive, as grandes navegações, certo? E aí a gente vai ter a reforma protestante, a tradução da Bíblia do latim para o alemão no primeiro momento. Consequentemente, as 95 teses de Martinho Lutero e a reforma protestante. Isso, obviamente, vai mudar a minha música, a minha visão de música, a minha forma de trabalhar a música dentro da igreja.
uma grande transformação na música sacra, que passa a aceitar instrumentos musicais, a congregação volta, porque antigamente participava, né? Volta a fazer parte dos momentos litúrgicos da igreja, começa a cantar na língua local. Enfim, a gente tem algumas modificações. E a principal modificação está relacionada à parte estrutural da música. Enquanto a Idade Média trabalhava com a textura monofônica, uma única linha melódica, o Renascimento agora ele vai trabalhar com mais técnica, até porque o sistema de notação musical está mais evoluído. E os mecenas vão investir cada vez mais nos artistas, né? E a gente vai trabalhar com a ideia da malha polifônica, várias linhas melódicas simultaneamente. E a ideia da imitação é onde começa, né, os primeiros processos renascentistas. Eu construo uma linha melódica e depois eu tenho uma imitação daquela linha melódica. Vamos escutar então um trecho renascentista que ele trabalha justamente com essa ideia de imitação, onde a gente percebe claramente a polifonia. Perceberam então a diferença, né, que nós temos em relação à música do período medieval com a música do período renascentista, né? Aqui, agora eu tenho essa malha polifônica trabalhando essas informações todas, esse recurso da imitação, porque a técnica avançou. Tranquilo essa escuta? Agora a gente vai entrar no período que eu gosto muito, né? Um dos meus preferidos, eu acho que eu comentei isso com vocês também em uma outra oportunidade. Período barroco. Gente, período barroco é um momento, assim, que a gente tem uma grande reviravolta na música. Tecnicamente, ela vai evoluir muito. Período barroco, o começo dele, musicalmente falando, eu tenho o surgimento da ópera e do oratório, que são formas musicais extremamente elaboradas. A ópera, né, é o cinema da época, digamos assim, é onde eu tenho tudo ao mesmo tempo, onde eu consigo ter encenação. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho do cachorro, gente? Gravação em casa é assim, é cachorro, é filho que tá trancado no quarto com o marido agora pra eu gravar isso. É um terror. Para! Então, período barroco agora, extremamente elaborado. A gente pensa no seguinte: o termo significa pérola, né, de formato irregular. Inicialmente o termo ele faz referência à arquitetura e ele seria assim um jeito mais exagerado, mais extravagante, e não é todo mundo que vai gostar de cara. Mas depois vai aparando as arestas, a gente vai chegando em um ponto que vai agradando um pouco mais, digamos assim. O período barroco é um período marcado pela ideia do conflito. Se a Idade Média é marcada pela fé, o Renascimento pela razão, o barroco ele apresenta pra gente conflito entre a fé e a razão. Ele está dividido nessas duas coisas. Eu tenho um homem, né, que ele olha para a fé medieval, ele olha para a razão renascentista e ele vê isso como dois caminhos dicotômicos e não sabe por onde seguir. Ele traz essa divergência, né, e essa incapacidade de conciliar o teocentrismo com o antropocentrismo. O homem está dessa maneira no período barroco. Ele vai ser um homem extremamente detalhista, marcado por essa ideia de conflitos, né? Isso vai ficar muito claro em todas as obras. E aí, eu vou utilizar aquelas referências que talvez vocês já conheçam, né? Prestem atenção aos detalhes que nós temos. A mão de Plutão na perna de Prosérpina. Olha o pé dela como tá. Olha esse manto, esse lenço. Olha o cabelo da Prosérpina, como que funciona. A expressão. Vocês conseguem perceber isso? Olhem o cachorro, né? Esse cachorro aí de 3 cabeças. Como que funciona? Isso feito em mármore. É muito rica essa escultura. Temos muita informação. Como que a música mostra isso pra gente? A música mostra isso pra gente agora com excesso também de informações. Muita gente tocando muita coisa interessante ao mesmo tempo.
Vamos escutar um pedacinho do Concerto de Brandemburgo, do Bach? Esse é o concerto número 2. Ouça! Muita gente tocando muita melodia interessante ao mesmo tempo. Quem a gente presta atenção? A gente presta atenção no trompete, no oboé, na flauta, nos violinos, no violoncelo. Esse excesso de informação, esse excesso de detalhes, esse excesso de riqueza sonora é o que marca o período barroco. Só isso, professora? Não, a gente tem muito mais informação. Se a gente pensar em desenhar a melodia barroca, ela é uma melodia desenhada de uma maneira muito rebuscada, como se ela fosse fazendo voltinhas e voltinhas e voltinhas. Não é uma melodia lisa, uma melodia fluida. Olhem para a porta do Palácio de Pteruf, na Rússia. Galera, tem um busto nela, né, na parte de cima. Você tem pássaros, você tem conchas. Olha quanta informação, quanto detalhe nessa porta. Ela serve para entrar e para sair, só isso. E assim, ela é uma verdadeira obra de arte. Se essa porta fosse uma música, nós escutaríamos então as variações da área de Goldberg, tá? Que também é uma obra do Bach. Escutem, ela é mais lenta e fácil de perceber essas informações excessivas no detalhe. A gente pode dizer assim, é cheio de ornamento. A gente vai escutar um tararam, parim, param, prim. A gente vai conseguir escutar isso na melodia. Ouçam. Perceberam? Eu não tenho uma melodia de fato lisa, né? Ele vai fazendo essas voltinhas, muito interessante de perceber isso. Outra característica do período barroco, o contraste. A gente já falou sobre isso, né? Também em outras situações. Mas o contraste é muito claro, muito evidente no período barroco. Mais uma pintura para a gente fazer essa relação. Vejam, essa pintura é o soldado e a garota sorrindo. Observem que a gente tem o soldado de costas, a garota de frente. A parte que a garota tá, ela é toda dominada por mais clareza, né? Embora eu tenha ali da janela vindo uma parte mais clara também. A parte de baixo da pintura é uma parte bastante escura, onde faz esse contraponto de luz e sombra. Duas visões de mundo, o mapa ao fundo na parede e a janela aberta. E esses contrastes na música, como que eu tenho a ideia de claro e escuro, né? A ideia de Deus e homem, de sacro e de profano. A música, ela vai se mostrar na variação de forte e fraco, essa variação dinâmica, lento e rápido, um momento só orquestra, um momento só solista, e aí a gente vai para o Vivaldi. Vamos escutar o Outono, faz parte das 4 estações, uma obra célebre do Vivaldi. Ouçam! Perceberam? Ai, gente, essa obra é linda, né? Eu adoro. Acho que todo mundo tinha que ouvir as 4 estações completa. Fica a minha recomendação. Ouçam as 4 estações do Vivaldi. Todo mundo conhece a primavera, mas o outono e o inverno, ai, são maravilhosos. Tem que ouvir, tá bom? Essas características, então, elas vão ser características predominantes durante o período barroco. Em toda música eu vou perceber todas elas? Não.
Eu não vou perceber todas essas características em todas as músicas, mas características como, por exemplo, excesso de ornamento pode predominar numa música, a outra pode ter predomínio dessa questão dos contrastes, enquanto a outra tem esse excesso de informações, uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada, tá certo? E aí a gente tem uma obra para analisar na segunda etapa, que ela é sensacional pela técnica dela, pelo nível de elaboração dela. A gente vai trabalhar com o Cânone Caranguejo, ou Canon Crab, do Johann Sebastian Bach. A gente já conhece essa forma cânone, não já? Conhecemos? De onde a gente conhece essa forma, professora? A gente conhece essa forma lá do ano passado, quando a gente trabalhou com o cânone do Pachelbel, aquele que o violoncelo tocava, né, 800 mil vezes as mesmas 8 notas, enquanto os violinos faziam as melodias mais maravilhosas do mundo. Lembram dessa obra do ano passado? Baseada na imitação, na repetição. Mas é o Cânone Caranguejo. Que característica é essa? É a obra que a gente vai analisar na próxima aula. Aguardem! Um beijo grande para vocês, que vocês sejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, cuidem da saúde física e mental, tá bom? Mandem notícias, tô com saudade. Beijo grande, tchau, tchau.